Bom dia, pessoal. Continuaremos a leitura do livro Glórias de Maria. Antes disso, iniciaremos com o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo também. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era o princípio, por todos os séculos, séculos. Amém. A página 34. Também revelou à Virgem a irmã Maria crucifixa, de que tamanho era o fogo do amor pelo qual ardia por Deus, que, se colocarmos nele todo o céu e a terra, em instantes seriam consumidos, donde diz que, frente ao seu, todos os ardores dos serafins eram como frescas brisas, e que, portanto, assim como não há entre todos os espíritos beatos quem ame a Deus mais do que Maria, do mesmo modo não temos, nem podemos ter quem, depois de Deus, nos ame mais do que essa nossa amoríssima mãe. E se combinasse o amor de todas as mães, aos filhos, todos os esposos às suas esposas, e todos os santos e anjos aos seus votos, não chegaria ao amor que Maria tem por uma única alma. Diz padre Nuremberg, que o amor que todas as mães tiveram aos seus filhos é uma sombra em comparação ao amor que a uma só de nós tem Maria. Ama-nos muito, mais ela sozinha acrescenta do que todos os anjos e santos. Ademais, a nossa mãe nos ama tanto porque lhes fomos encomendados como filhos pelo seu amado Jesus, depois que ele, antes de deixar, disse-lhe: Mulher, eis o teu filho, simbolizando na pessoa de João a todos nós homens, como consideramos acima. Foram estas as últimas palavras que o filho lhe disse, as últimas lembranças que são deixadas por pessoas amadas. Logo, antes de morrer, se guardam uma grande estima e não se consegue jamais esquecer nelas. Ademais, somos filhos muito queridos a Maria, porque lhe custamos muita dor. Bem sabemos que as mães amam mais aqueles filhos cujas vidas mais lhe custaram esforços e dor para conservar. Nós somos aqueles filhos aos quais Maria, se lhe fim obter da vida a graça, teve que sofrer a pena de oferecer por conta própria a morte à amada vida de seu Jesus, resignando-se por nós a vê-lo morrer diante dos seus olhos à força de torturas. Por essa grande oferta de Maria, nascemos nós. Então, a vida da divina graça. De modo que nós somos, por isso, os filhos muito caros, porque tantas lágrimas lhe custamos. Por isso, conforme está escrito sobre o amor que o Eterno Pai dirigiu-nos aos homens, ao dar a morte por nós o seu próprio Filho. Com efeito, de tal modo amou o mundo que lhe deu o seu Filho unigênito. E ainda dizia São Boaventura, porque diz a respeito de Maria: Maria o amou tanto que nos deu o seu Filho unigênito. E quando ela nos deu, deu-nos Jesus, disse o padre Nuremberg, quando pela primeira vez ele condenou a licença de ir de encontro à morte.
pela primeira vez, concedeu a licença de ir encontro à morte. Deu-nos-los quando, faltando aos outros, seja por ódio, seja por temor, bem podia ela sozinha defender diante dos juízes e a vida do filho. E pode-lhe muito bem crer que as palavras de uma mãe tão sábia e tão afetuosa com o filho teriam sido grande força, ao menos com Pilatos, para impedi-lo de condenar à morte um homem que ele mesmo provou ser o inocente. Mas não quis Maria dizer sequer uma palavra em defesa de seu filho, mas não impedir a sua morte, para não impedir a sua morte, da qual despedia nossa salvação, na qual dependia a nossa salvação. Deu-no-lo, enfim, milhares de vezes ao pé da cruz, por aquelas 3 horas que assistiu à morte do filho, uma vez que, então, a cada instante não fazia outra coisa senão, como suma dor e sumo amor para conosco, sacrificar por nós a vida do seu filho, com tanta constância que diz São Anselmo e Santo Antonino, que, se aumentassem em algum momento os algozes, ela mesma os teria crucificado para obedecer à vontade do Pai. O que queria morto pela nossa salvação. E se Abraão, num ato semelhante de fortaleza, esteve disposto a sacrificar seu filho com as próprias mãos, devemos crer que com maior constância haveria levado a cabo Maria, mais santa e obediente que Abraão. Mas voltando ao nosso ponto, quão gratos devemos ser a Maria por um ato de tamanho amor. Pelo sacrifício, digo, que ela fez da vida do filho com tanta dor, a fim de obter todos nós a salvação. O Senhor remunerou bem Abraão pelo sacrifício que ele se preparou para fazer com de seu Isaque. Nós, porém, que podemos devolver a Maria pela vida que ela nos deu de seu Jesus, um filho muito mais nobre e amado que o filho de Abraão. Este amor de Maria, diz São Boaventura, nos obrigou a amá-lo, vendo que ele nos amou mais do que ninguém, uma vez que nos deu seu único filho, a quem amava mais do que si mesma. E disso nasce outro motivo pelo qual somos tão amados por Maria, porque ela vê que nós somos o preço da morte de Jesus Cristo. Se uma mãe visse um servo resgatado por seu filho amado, com o sofrimento de 20 anos de cárcere e de fadiga, por consideração apenas disso, quanto ela estimaria tal servo? Bem sabe Maria que o Filho não veio à terra senão para salvar a nós, miseráveis, como ele mesmo atestou, pois o Filho do Homem veio procurar e salvar o que estava perdido, e para nos salvar contestou-se de empenhar até a vida, fez obediente até a morte. Se Maria, portanto, nos amasse pouco demonstraria estimar o sangue do Filho, que é o preço da nossa salvação. Foi revelado a Santa Isabel, monja, que Maria, enquanto estava no templo, não fazia outra coisa senão orar por nós, rogando que Deus mandasse logo o Filho para salvar o mundo. Ora, quando mais deveremos crer que ela nos ama, depois de ter visto que somos tão estimados pelo Filho, que não se recusou em comprar-nos a tanto custo seu? E porque todos os homens ficam resgatados por Jesus Cristo, que Maria a todos ama e favorece. Foi ela vista por São João vestida de sol. Apareceu em seguida grande sinal no céu, uma mulher revestida do sol.
disse vestido de sol, porque, como não há quem na terra possa esconder-se do calor do sol, manda se furta ao seu calor. Assim não há assim não há vivente que esteja privado na terra do amor de Maria. É quem diz Santo Antonino. Pode compreender o cuidado que esta mãe amorosa tem para todos nós? Por isso ela a todos oferece dispensa de sua misericórdia, uma vez que a nossa mãe desejou a salvação de todos, também com a salvação de todos colocou, consta e afirma São Bernardo, que ela tenha zelado por todo o gênero humano, pelo que acaba de nos ser ultíssima a prática dos seus devotos de Maria, aos quais, como confere Cornélio de Lapide, costumava rogar ao Senhor que ele conceda aquela graça que para ele buscar a Santa Virgem Maria, dizendo: Senhor, dai-me que requer para mim a Santíssima Virgem Maria. E com razão diz o supra-mencionado Lapide. Uma vez que a nossa mãe deseja nós maiores bens do que aqueles que nós mesmos somos capazes de desejar. E o devoto Bernardino de Busto diz que Maria mais ama nós fazer bem e dispensar as graças do que nos amando recebê-las. Por esse motivo, Santo Alberto Magno aplica a Maria as palavras da sabedoria. Não tenha trabalho, porque a encontrará sentada à sua porta. Antecipa Maria aqueles que a ela recorram para fazer-se por eles encontrar antes a procurarem. É tamanho o amor, diz Ricardo, que tem por nós esta boa mãe, que ela, assim que se dá conta das nossas necessidades, vem nos socorrer antes que lhe peçamos socorro. Vamos terminar por aqui na página 37 e amanhã continuaremos. Aí nas descrições tem o grupo e o link da leitura de hoje. Tchau a vocês, até amanhã. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.